Boa tarde, companheiras e companheiros. Hoje eu realmente não aguentei. Fiz um vídeo pela manhã e falando parte racial e já estava para fazer esse há alguns quantos dias, mas não quero deixar passar de hoje para falar do que eu imagino que seria interessante que esse novo governo começasse a tomar providência. É sobre a radiodifusão no Brasil e as concessões dos canais de televisão. Bem, nós temos visto no Brasil que a TV Brasil é praticamente, nesse desgoverno que recém vai terminar, dia 31 de dezembro, não usou isso para nenhum fim informativo, nenhum fim educativo, só usou para finalidade política, eleitoral. A TV Cultura também vem deixando muito a desejar. Isso, televisões do governo. Não é suficiente que apareça em canal fechado a TV Senado, a TV Câmara. Não. Tem que se colocar no canal aberto, porque esses canais de televisão, todos são concessões. Ninguém está pedindo aqui para que feche canal, para que abra canal. Não, não é isso. Mas deve existir uma forma ou um modelo regulatório de todo esse problema. Porque, por exemplo, em relação às rádios mais difundidas, falemos, por exemplo, da rádio Jovem Pan de São Paulo. A rádio Jovem Pan, há mais ou menos 40 anos, 45, 50 anos, eu estava em São Paulo e fiquei lá o decorrer de todo o ano, 12 meses completos. Nas manhãs, naquele tempo, eu não tinha nenhuma formação política e tampouco me interessava por isso. Era um jovem da época e não, assim como todo jovem, com raras exceções, não se pensava muito nisso. E nós já vivíamos num governo que não se podia falar tanta coisa. Era um governo militar, que veio desde 64 e não se podia falar tanta coisa. Mas não somente por isso, a juventude, com raras e honrosas exceções, os que participaram de alguns atos justamente foram pessoas mais velhas, mais velhas do que eu, mais idosas. Não estou chamando ninguém de idoso, estou falando, eu também já sou idoso, mas naquela época pessoas de idade mais avançada, não é? E eu com 16, 18, 20 anos não tinha ainda essa formação, como por exemplo Chico Buarque, que é uma pessoa de mais idade que eu, Milton Nascimento, e não somente falando de artistas, outros mais da área acadêmica. Mas hoje em dia o que nós vemos é o seguinte: eu estava falando da Rádio Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan daquela época transmitia nas suas manhãs e eu escutava muito. Era um programa sertanejo, não o sertanojo de hoje, era um programa realmente sertanejo, um programa sertanejo raiz. Esse de agora, o que veio de Chitãozinho e Chororó até os dias atuais, em sua quase totalidade, é porcaria. Porcaria. Não se fala de outro tema que não seja mulher ou então aquele corno conformado. É isso que eles falam. É a bebedeira, corno conformado, a mulher que saiu sei lá com quem, aquele amor apaixonado e
e só fala nesse âmbito. Não tem outra, não tem outra alternativa, sabe? Tem, na verdade, mas eles não fazem isso. É aquele amor, é aquele amor, aquele amor, sabe? Meloso, é aquele amor da sofrência. É uma coisa que realmente é repudiante. Eu não suporto, mas há quem goste. E gosto não se discute, né? Para o gosto foram feitas as cores, né? Mas o que acontece é o seguinte: a Rádio Jovem Pan naquela época apresentava o quê? Um Tunico e Tinoco, um Chavante e Chavantinho, e tantos outros, Inhana, e tantos outros mais. Hoje em dia, a Rádio Jovem Pan é uma rádio simplesmente no seu teor total, em toda a sua programação, ela é uma rádio golpista. E o governo, esse governo que todavia segue até o dia, esse desgoverno que segue até o dia 31 de dezembro, vá lá. Agora, eu não acredito que não se faça uma reformulação em todas essas concessões, porque tudo isso é concessão. Tem quantas rádios de interior, rádios interioranas, de cidadezinhas muito pacatas, muito pequenas, que não, às vezes nem se descobre. Aquele parlamentar, aquele vereadorzinho lá e tal e coisa, promove com a sua loja, com isso, com aquilo, faz uma propaganda. Isso aí não é uma rádio que vai levar, vai chegar a uma mínima, a 0,000 infinitamente 0% no Ibope, que hoje já não é nem mais o Ibope, né? Mas essas rádios de grande circulação e os canais de televisão, eles devem ser rigorosamente, mas rigorosamente, com todo o rigor da lei, colocados no eixo. Porque, por exemplo, eu já saí da Jovem Pan porque aquilo ali é o asco total, é a rádio golpista. Agora vamos à TV Record. A TV Record do Bispo Macedo, nas suas programações de madrugada, esse canal é alugado a R.R. Soares, a fulano de tal, a Valdomiro e mais não sei quanto, uma leva grandíssima de pastores, que tem a única tendência ir tentar angariar clientes para as suas mercadorias. A mercadoria é o quê? A fala mansa, com perdão do conjunto Fala Mansa, que eu, por sinal, gosto muito, né? Acho de muito bom gosto, né? Aquele rapaz, o que canta e tal, e o sanfoneiro e os outros também. Gosto demais. Então, aquela fala mansa, e por muitas vezes também extremista, que tiveram ao trabalho, né? Tiveram suportando esse desgoverno. Isso não pode continuar. Isso deve ser colocado um freio. Tem que existir uma certa arbitrariedade para que essas concessões funcionem dentro de um ritmo, né? De uma certa programação, exigido por lei. Porque o que menos acontece numa televisão dessa é uma informação. Porque quem assiste o jornal da Record e passa a assistir um outro jornal, ou lê um outro jornal de papel, ou mesmo virtual, você vê as grandes diferenças. Então, eu acredito que
que essas rádios e esses canais de televisão devem passar por uma peneira rigorosa. E vamos ver como vai se comportar o novo ministro das Comunicações, não é? Por exemplo, o senhor Ratinho, do SBT, outro canal porcaria, porque só apresenta baboseira, né? Silvio Santos foi sempre um puxa-saco do golpe de Estado de 64, nos 20 anos que teve, né? E agora, desse desgoverno, ele quer estar sempre com o governo, não é? É um puxa-saco de primeira, é aquele velho caquético, não por ser velho, que eu também sou velho, claro, ele é mais do que eu, mas é um canal que depõe contra. A Record, pelo menos, ainda apresenta alguma coisa que pode-se dizer de um certo nível. Agora, esse SBT é tão primário, e era para que não fosse, porque essa Record foi vendida ao Bispo Macedo pelo próprio Silvio Santos, que nem conseguiu pagar na época, né, em condição. O Bispo Macedo teve lá chorar e coisa, pedir para fazer em milhões de parcelas, coisa desse tipo. Quando até então não tinha isso aqui tanto, ó, não tinha isso aqui, não tinha o Templo de Salomão em São Paulo, não é? O Templo de Salomão, aquilo deve ter realmente todos os espíritos de Salomão ali. Aquilo não tem nada, aquilo é uma vigaristice só. E os trouxas acreditam. Eu estou falando somente das rádios. Agora, entro nisso também. E não falo das igrejas pentecostais. Eu falo dessas porcarias que vieram depois. Essas neopentecostais. Pois já não tem mais novidade para colocar nelas, né? Neo-extremista pentecostais. Que é Igreja Universal, que é a igreja do mala, desse pilantra que deve ir também para a cadeia, desse Malafaia, entendeu? R.R. Soares, apesar de estar sempre mais oculto e sempre nas madrugadas, mas também é outro. Agora, o pior deles é o Malafaia. Então, onde vamos parar com isso? Onde vamos parar? Será que o ministro da Cultura, o novo ministro da Cultura, né, desse novo governo, dessa frente ampla liberal, vendo tudo o que se viu, vendo todas as atrocidades que essa Rádio Jovem Pan comete, essa rádio golpista, e assim, a olho nu, certo? Na cara e escrachando com o governo, quer dizer, com o desgoverno não, mas com agora o governo que vai entrar. Não é possível que isso siga. Tem que se parar essa gente. Não é repressão como fez a ditadura, não, é simplesmente colocar um arbítrio para que a rádio tem que fazer isso, ter caráter informativo, ter caráter instrutivo, ter caráter musical, ter caráter cômico. Agora, não golpista. Isso é que não se admite. E nem tendenciosas. Essas rádios não podem ser tendenciosas. Isso é o que nós temos que ver. E exigir do novo governo Lula-Alckmin. E pedir ao ministro da Cultura e aos ministros relacionados a essas pastas para que seja visto isso o mais rápido possível, logo no começo do governo. Bem, é isso que eu queria falar. Muito obrigado e boa noite, bom final de domingo a todos.